Vamos então, continuando aí, senhores e senhoras, futuros advogados e futuras advogadas. Vamos aqui, questão número 2 do exame 24, continuando o 24 aqui, 24º exame aqui. Vamos dar uma lida rápida aqui, a questão um pouquinho longa, mas dá para fechar aqui com tranquilidade. Fala aqui que 10 de setembro de 2014, Maria conversava com a amiga e passou numa pessoa de Túlio, 19 anos, se engraçaram, trocaram olhares ali e um mês depois eles já estavam namorando e mantendo relações sexuais, inclusive, né? E a Maria informa para ele que ela nasceu em 9 de julho de 2001. Então aí ela tem menos de 13 anos, aí, da data do fato aí, tá bom? Eles se conheceram, pelo menos ali se viram. E aí o Ministério Público ficou sabendo dessa situação, tomou conhecimento e denunciou Túlio pela prática do crime do artigo 217 217A do Código Penal, que ali chama de estupro de vulnerável, mesmo com consentimento da vítima, não interessa, existe já os próprios dispositivos lá do artigo 217, alguns parágrafos, e também até súmula nesse sentido, mesmo com consentimento da vítima, tá bom? Considera a ação penal pública incondicionada e o Ministério Público fazendo valer a sua parte aí na ação penal. Acontece que 2 anos após a sentença condenatória, o Túlio foi condenado, né? 2 anos após a sentença condenatória, os pais de Maria procuram a família de Túlio e narram que se sentiram mal. E falaram que, na verdade, ela não nasceu em 2001, ela havia nascido em 2000. Então, portanto, ela já tinha 14 anos à época da data dos fatos aí, tá bom? Porque eles alegaram que ela queria ser profissional de um esporte aí e queriam fazer um registro tardio para que ela, quando ingressasse lá no esporte, tivesse pelo menos no registro menos idade, tá bom? Mas a idade dela verdadeiramente seria de 14 anos na época dos fatos. Então aqui continua a situação aqui, que foi comprovada essas informações em posse de fotos, né, fotografias, e comprovar que Maria realmente nascera no ano de 2000, 9 de julho de 2000. Portanto, na época da data dos fatos, em torno de setembro de 2014, ela já havia mais de 14 anos, né? Julho, agosto, setembro, mais de 14 anos, e na verdade 14 anos e 2 meses, alguns dias ali, tá bom? Então aqui vem perguntando a letra A, diante do trânsito em julgado, já houve trânsito em julgado da sentença condenatória, né? Existe medida judicial a ser apresentada em favor de Júlio, diferente de HC, a Fundação Getúlio Vargas vem já com essa situação, diferente de HC, a partir já do 12º, 10º exame aí, e pergunta se pode buscar a desconstituição da sentença. Aí justifica, indica isso em caso positivo. Aqui, claramente, transitou em julgado a sentença condenatória, não é situação lá de competência do juiz de execução penal, aqui nós observamos que não é de competência do juízo de execuções penais, não estamos lá na questão da execução penal, tá? Lá da Lei 7.210 de 84, não é nenhuma situação disso. Aqui nós estamos claramente chamando a revisão criminal, a ação autônoma de impugnação de revisão criminal. Ela tem como natureza tentar voltar ao estado quo ante de algum motivo que foi ali condenado o réu, tá? Ou absolvendo, ou melhorando a pena, dependendo de cada situação, cada caso. E onde está previsto isso aí? No artigo 621 do Código de Processo Penal. Aí fala que a revisão dos processos findos, já findou por ter transitado em julgado a sentença condenatória, será admitido. Aí aqui no caso aqui do Túlio, ele pode ser enquadrado aqui no inciso 2 ou 3, a Fundação Getúlio Vargas tanto considerou o inciso 2, a fundamentação da revisão criminal, no artigo 621, inciso 2, que diz que quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos
exames ou documentos comprovadamente falsos. E realmente o documento que ela apresentou, que foi apresentado aí durante a ação penal, foi que ela havia nascido em 2019, 2001, desculpa, em 2001 foi apresentado esse documento, e na época ela tinha menos de 13 anos, tá? Ou menos de 14 anos, desculpa, menos de 14 anos. E, no entanto, o documento que realmente foi apresentado, o documento verídico e comprovado até por fotografias, ela tinha mais de 14 anos, tá bom? E então ele poderia também, o inciso 3, que fala que quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, e realmente aparecendo novas provas por conta de fotografias, por conta da própria situação verbalizada pelos pais de Maria. Tá? Então, nesse caso aqui seria a chamada revisão criminal, previsto no artigo 621, inciso 1, 2 ou 3, tá bom? E lembrando que a revisão criminal, nós vamos pedir sempre que for pedido absolvição, lá no caso, pelo 386, procurando os incisos lá que mais adequam aqui, e também não podemos deixar de colocar o artigo 626 do Código de Processo Penal nos pedidos também, junto ali com a absolvição, no caso aqui, tá bom? Isso no que tange a peça. E já caiu essa peça aí, exame já anterior aí. A letra B vem perguntando qual argumento de direito material deverá ser apresentado pelo patrono de Túlio em busca da desconstituição da sentença. Aqui pergunta o direito material, é que o caso aqui claramente está mostrando que dá a chamada atipicidade da conduta. A atipicidade da conduta, o fato é atípico, porque o Túlio, já que ela já teria 14 anos na época dos fatos, foi comprovadamente isso aí. Então, se há consentimento da pessoa em realizar, em manter ou fazer relações sexuais a partir de 14 anos, com o consentimento da pessoa, não há tipificação penal para isso, então, portanto, a conduta é atípica, tá bom? Não houve tipicidade da conduta do Túlio aqui nesse caso. Lembrando que a tipicidade está ali dentro do elemento, de um dos elementos do crime, né? Quem trabalha com o crime, a teoria do crime tripartida pela teoria analítica do crime, ela teria ali dentro do fato típico a conduta. Então, no caso ali, tirando a conduta dele, que é atípica, tira, obviamente, o fato típico, e não tendo fato típico, não há crime no que se fala, no que tange essa questão aqui, tá bom? Então, a questão é muito tranquila, um pouquinho trabalhosa para escrever e tal, mas lembrando disso tudo, fica mais fácil aí para realizarmos a prova. Vamos conferir aqui o espelho de correção, que fala que a medida cabível revisão criminal, com fundamento no artigo 621, 2 e 3 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a condenação foi baseada em documento comprovadamente falso, conforme foi, e em razão de surgimento de prova nova. Os pais falaram essa situação, conforme demonstrou a inocência do acusado aqui. E a letra B vinha com o espelho de correção, dizendo que o argumento de que a conduta de Túlio é uma conduta atípica, conforme nós falamos, tendo em vista que, objetivamente, Maria era maior de 14 anos de idade, na época dos fatos, e houve consentimento da prática de atos sexuais por parte de Maria. Então, não há que se falar em crime aqui, tá bom? Foi muito tranquila a questão, muito tranquila. É só relembrarmos aí da fase do processo penal, que é a parte da ação autônoma de impugnação, que é a revisão criminal, que entra junto com o mandado de segurança e habeas corpus. Tem essa natureza jurídica de ação autônoma de impugnação. Tranquilo? Então vamos aí para próxima questão 3. Está muito bom esse exame 24 aqui, está muito tranquilo, muito bom, muito bom. Vamos embora? Vamos, acompanha aqui. Gostou, dá um like, hein?